Como adicionar samples com ferramentas nativas do Studio One. É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, então fica comigo até o final, ok? É muito comum a gente adicionar samples, principalmente na bateria, seja para conseguir uma característica de timbre nova, seja para corrigir alguma parte da performance, seja lá como for, é bem comum a gente adicionar samples e a gente tem algumas ferramentas no mercado que fazem isso com maestria, né? Porém, algumas são até um pouco caras para a gente que vive aqui no Brasil. Então, eu queria mostrar uma solução. Talvez, se você tiver que adicionar ou fazer replace mesmo, substituir as peças de uma forma um pouco mais simples, talvez essa maneira que eu vou te ensinar aqui já resolva seu problema, tá? Então vamos lá. Lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, manda esse vídeo pro máximo de amigos que você tem aí, porque se eu te ajudo, eu tenho certeza que eu consigo ajudar eles também, tá bom? Vamos lá, eu tô aqui, ó, só pra gente fazer esse exercício aqui, pra eu mostrar pra vocês, com um bumbo aqui representado, e vamos supor que eu queira somar samples. Claro que eu vou mostrar para vocês num trecho curto aqui para a gente ganhar tempo, mas você vai poder usar esse processo para somar sample no bumbo, na caixa, nos tons e seja lá o que você precisar. Vamos ouvir aqui, ó. Ok? Então esse é meu bumbo. Primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente vai vir aqui ó, na ferramenta de Band Markers e vai pedir para ele analisar. A gente vai precisar se certificar que ele vai ter analisado todos os bumbos que a gente quer fazer essa adição de samples, tá? Nota uma coisa, no Studio One, esses marcadores aqui, eles não vão estar exatamente no ponto zero, no zero crossing do transiente. Se você fizer a quantização da forma dividindo, ele vai seguir o zero crossing. Mas na forma de time stretch, o Studio One pensa um pouco diferente em relação ao transiente. Por isso que ele não coloca exatamente na cabeça do tempo. Tem toda uma explicação e um motivo para isso, tá? Mas não é o assunto do vídeo agora. Vamos pegar nossa ferramenta aqui, onde a gente pode editar os nossos band markers, porque pra gente é importante que todas essas marcações estejam exatamente no ponto zero, ou seja, bem no comecinho do transiente, porque aonde tiver essas marcações, é ali que a gente vai gerar um estímulo de uma nota MIDI para a gente poder fazer a substituição, tá? Então, a princípio, o que eu vou fazer? Eu vou segurar Alt aqui no teclado, no Windows, vou selecionar todo mundo com essa ferramenta aqui, ó, e eu selecionei todo mundo, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele aqui, ó, e vou, segurando o Alt ainda, eu vou arrastar um pouquinho para o começo do transiente aqui, aonde eu identificar que, teoricamente, é o começo, né, do meu transiente. Vamos dar uma analisada? A gente pode vir aqui, ó, com Tab, eu vou para onde está o meu transiente. E aí a gente pode simplesmente, com Alt, certificar que a gente está colocando exatamente no começo, ó. Fui com Tab, ó, esse daqui para mim tá um pouquinho na frente, fui com Tab. Aí a gente vai arrumando aqui. Por que que é importante fazer isso? Você tem duas formas, ou você perde um tempinho agora se certificando que tá tudo certo aqui, do jeito que você tá colocando, ou depois que você gerar o sample do MIDI pro áudio, você vai precisar visualizar bumbo por bumbo, caixa por caixa, para saber se todos estão em fase, tá? Algumas ferramentas pagas no mercado já garantem esse processo de não deixar sair de fase, mas como a gente está falando de um recurso nativo aqui, eu acho que essa é talvez a melhor forma de você garantir. Vai ficar um pouco mais claro daqui a pouco, tá? Olha só, eu vou vir aqui, ó, fazer só um pequeno trecho, tá? Só para vocês entenderem. Teoricamente, ó, esse daqui tá no jeito, tá certinho. Esse daqui dá para ver um pouquinho mais para cá. E quanto mais detalhista você for aqui, menos trabalho você vai ter depois e melhor vai ser o seu resultado. Porque tem muita gente que soma samples e tem algumas ferramentas no mercado que ele dá esse problema de fase. Ou seja, você alinha o primeiro bumbo e quando chega lá no bumbo do meio, por exemplo, ele tá fora de fase. Cada bumbo fica de um jeito. E aí você tem um som diferente para cada bumbo que toca, né? Quando você adiciona sample. Então, é sempre bom checar as fases. Nesse caso, eu vou fazer dessa forma para vocês entenderem que também não demora muito, não, tá? Ok, uma vez que você então garantiu aqui, ó, seus transientes, deixa eu colocar aqui para vocês darem uma olhada, ó. Toda a marcação está no começo do transiente, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui ó, no nosso painel de quantização, vamos pegar o nosso evento aqui, ó, e vamos tacar lá para cima no painel de quantização. O que ele vai fazer? Ele vai identificar, né, esses marcadores de bands que a gente colocou, e agora a gente tem a possibilidade de fazer isso aqui, ó. Vamos pegar aqui com essa mãozinha e trazer aqui para baixo. Ou seja, ele transformou todas as nossas intensidades de transiente que ele identificou
e gerou um estímulo de nota MIDI para a gente poder colocar o som que a gente quiser agora. Então vamos certificar que a gente está bem no comecinho aqui, ó, do evento, ó. Vamos colocar bem certinho aqui para que a gente possa colocar, ó, a gente tinha um marcadorzinho aqui que eu não visualizei, tá? Por isso que ele colocou uma notinha a mais ali, mas a gente pode vir aqui e desselecionar ou excluir essa primeira nota que não vai fazer sentido. Nota então, ó, que aonde tem um marcador, ele gerou uma nota MIDI para mim, ó. Tá vendo? Aqui embaixo, ó. Então, por isso que é importante. Agora eu posso colocar qualquer som, qualquer biblioteca de bateria, qualquer coisa que vai representar esse MIDI aqui. No meu caso, como a gente está falando de ferramentas nativas, eu vou colocar um impact do próprio Studio One aqui, ó, para representar o instrumento. E nessa situação, eu vou partir do princípio que você tenha um bumbo ou uma caixa que você goste, que você pegou de alguma música na internet, e você queira usar ele como sample, tá? Você tenha o arquivinho de áudio, e você quer utilizar ele, você não vai pegar nenhuma biblioteca de bateria que você possa ter aí. Se você quiser, sem problemas também. Mas nesse caso, a gente vai fazer o seguinte, eu vou abrir o Impact aqui, ó, e vamos supor então que eu tenho alguns samples aqui, ó. Eu tenho dois bumbos, um bumbo seco e um bumbo molhado, vamos dizer assim. Eu vou trazer, então, ó, esse bumbo para o C1 aqui, vou largar aqui, tá? Vou normalizar aqui o áudio. E aí eu posso pegar o meu bumbo wet, por exemplo, vamos supor que eu queira ter separado o seco e o molhado, né? No caso, com reverb. Eu vou trazer para cima do mesmo botão, vou segurar Ctrl, olha só, repara ali, ó, que eu tenho duas opções. Se eu soltar agora, vai substituir o sample, e eu não quero isso. Segurando Ctrl, ele muda ali, ó, para adicionar o sample, tá? Então agora eu tenho dois samples no mesmo pad aqui do meu Impact, tá? Eu consigo ouvi-los, ó, clicando aqui, a gente tem duas possibilidades, tá vendo? Ó, 1 e 2. Vamos ouvir aqui, ó. Esse é o kick seco, se eu clicar aqui em cima do 2, ó, é a minha ambiência, certo? Então eu vou normalizar isso aqui também, eu tenho esses dois sons, só que se eu tocar ele aqui, ele vai tocar só o que tiver selecionado aqui em cima, ó. Só o seco e só com reverb. Então eu não quero isso, eu quero que os dois toquem juntos. Para que isso aconteça, eu venho aqui em Velocity, venho aqui em Stack, e agora quando eu toco um, o outro também toca. Beleza, Kleber, como é que eu faço para editar? Porque se eu abaixar o volume de um, eu vou abaixar o volume dos dois agora, olha só. Os dois estão respondendo junto. Antes disso, quero te dar um recadinho rápido. Se você é apaixonado por música assim como eu e está sempre em busca dos melhores equipamentos, você precisa conhecer a Koala Music. No site você vai encontrar instrumentos musicais, equipamentos de som, até mesmo equipamentos para iniciar o seu home studio. Eles têm microfones para quem ama cantar e quer começar as primeiras gravações no home studio, ou mesmo você que sempre sonhou em ter um podcast, quem sabe, né? Ou mesmo você que quer fazer suas lives e ter um som com maior qualidade, na Koala Music pode confiar porque tudo é original, vem tudo lacradinho e a garantia que você recebe exatamente o que você comprou no site. Eles oferecem as melhores opções como parcelamento sem juros, descontos para compras à vista ou até mesmo a possibilidade de frete grátis para compras acima de R$ 79. No site da Koala Music você vai encontrar linhas e marcas consolidadas no mercado, como por exemplo a AZ Audio, que tem a proposta de trazer um som profissional com baixo custo. Ah, eu já ia me esquecendo, se você usar o meu cupom sem segredo, escrito tudo junto, você ganha R$ 15 de desconto para compras acima de R$ 300, R$ 30 de desconto para compras acima de R$ 750 e R$ 50 de desconto para compras acima de R$ 1.500. Então dá uma passadinha lá no site da Koala Music, o link tá aqui na descrição, também tá nos comentários fixados, ou você pode escanear aqui na tela o QR Code, ok? E não esquece, cupom sem segredo para você não perder seu desconto. Se eu quiser editar e abaixar um pouquinho só do kick com reverb, eu posso clicar aqui no 2. E aí eu venho aqui em Edit Sample, tudo vai ficar amarelinho, significa que a minha edição é só para esse cara agora do sample com reverb. Eu vou abaixar um pouquinho ele aqui, ó, tá? Beleza. Agora eu tenho a soma dos dois aqui, e aí a gente poderia fazer as edições que a gente quiser, o Impact é bem flexível. Agora só o que a gente precisa fazer é achar a nota que a gente tem aqui e jogar para cima do C1, que é a representação da nota que está representando esse bumbo. Vamos ouvir aqui para ver? Parece que deu certo. A gente tem um ponto positivo de fazer dessa forma,
porque a gente tem toda a intensidade. Presta atenção aqui ó, no Velocity, que o Studio One, ele reconhece a intensidade de quando foi tocado mais forte e quando foi tocado mais fraco, para você adicionar um sample para não ficar tão robótico. A parte negativa de você fazer dessa forma é que como você tem um sample duro, todos os ataques da sua nota vão ser iguais, né? Não é igual um superior, um Easy Drummer, que você existe várias amostras para cada vez que você toca a caixa, é levemente diferente, né? Para que dê aquela humanização. Dessa forma, como você está pegando só um arquivo de Wave, você vai ter um sample um pouco mais duro, tá? Então, se você estiver procurando essa possibilidade, não tem problema nenhum. Se você quiser colocar um software de bateria, se você tiver aí, você pode ter certeza que o Studio One vai respeitar o Velocity e você vai ter a dinâmica que o músico tocou dessa forma sem problemas nenhum, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui ao botão direito, transformar pista em áudio renderizado. Eu já vou até remover o instrumento também, vou dar um OK. Beleza, então agora a gente transformou em áudio, olha só. E como a gente fez todo aquele trabalho de colocar no lugar certo aqui o transiente e o meu sample, também eu tive um trabalho na hora de fazer o sample, colocar exatamente no começo da onda aqui, ó, certinho. Agora eu não preciso ficar checando sample por sample, todos eles vão estar em fase, ó. Vou aqui, ó, no tab, ó. Esse daqui, ó, certinho, ó. Tá vendo, ó, a onda de cima tá subindo, essa também tá subindo. Por quê? Porque eu já fiz esse trabalho antes de colocar o marcador exatamente onde eu queria, tá? Ó. Se eu não tivesse feito, agora eu precisaria checar bumbo por bumbo para saber se nenhum deles tinha desfasado, tá? Eu tô fazendo aqui de uma forma bem devagar para explicar para vocês, mas no dia a dia acaba que isso resolve bastante e também não demora tanto para fazer, mas é uma forma de você poder otimizar e fazer tudo dentro do próprio Studio One sem precisar de ferramentas externas. Tem N outras formas de você fazer isso dentro do Studio One, tem várias dicas e truques bem legais. Lembrando que todos os meus cursos, inclusive de Studio One, estão no valor mais baixo do ano devido a Black November, então você encontra todos os meus cursos aqui na descrição. Dá uma olhada no link aqui embaixo porque eu nunca fiz uma promoção igual a essa dos meus cursos, beleza? Por hoje é isso então, te espero no próximo vídeo, Deus abençoe.